Agora, você já imaginou o seu WhatsApp ser clonado? Que transtorno que isso ia causar na sua vida? A clonagem de WhatsApp é um golpe que pode trazer muitos, mas muitos transtornos graves, tá? O advogado Fernando Pérez, especialista em crime cibernético, está aqui novamente para tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bem, Fer? Boa tarde. Muito boa tarde, prazer enorme, uma alegria para mim estar aqui contigo. Prazer Fer. é todo nosso, viu? Escuta, tem acontecido e com muita frequência. Aconteceu com um celular nosso aqui da TV. Olha só. Aham. Vejo que isso, assim, a gente acha que isso acontece com os outros, que acontece lá fora, que acontece longe, até que eventualmente acontece com alguém muito próximo, né? Ou até mesmo conosco. E os criminosos, eles sabem que se eles clonarem, por exemplo, um WhatsApp, uma rede social nossa, eles podem causar, como você disse, muitos transtornos, uma dor de cabeça imensa. E tem acontecido demais. E não é porque tem acontecido que a gente tem melhorado na nossa segurança. Então a gente precisa dedicar uma especial atenção para isso tudo. Aí sabe como que eu descobri, Fernando? As pessoas começavam a mandar mensagem e falavam assim, Fer, nós estamos mandando mensagem no celular do programa e tá aparecendo um rapaz no perfil uma outra foto. Aí que a gente foi descobrir que tinha sido clonado. Mas enfim, depois conseguimos resgatar o número e tudo certo. Mas Fer, por quais motivos os criminosos buscam clonar o WhatsApp da gente? Todos nós, isso não serve só para as vítimas ou que eventualmente, né, teve algum problema com isso. Nós somos assim. Nós acabamos dependendo de WhatsApp, de redes sociais, de mensagens cada vez mais. Nós deixamos até mesmo de ligar. Nós não encontramos mais as pessoas pessoalmente e nem mesmo ligamos, né, para as pessoas. É tudo uma mensagem, mensagens rápidas. E a gente acaba confiando demais nessas mensagens. E os criminosos, eles sabem disso. Então, o que acontece? Quando um criminoso ele entra numa rede social, né, no WhatsApp, e ele começa, só pelas conversas que a gente teve recentemente com familiares e amigos, ele consegue conhecer o nosso perfil. Se por um acaso a gente tem uma pessoa mais próxima, alguém que a gente tem uma maior facilidade para conversar e por aí vai. Mas calma, a partir da hora que ele entra no nosso WhatsApp, ele consegue ver todas as nossas conversas? Ele consegue, por exemplo, aquelas conversas que forem chegando muitas vezes... Entendi, hoje, não as antigas. Não necessariamente as antigas, né? Ou seja, ele tem um acesso e ele começa a ver essas... E se a gente tem uma frequência muito grande nessas conversas, em poucos minutos ele vai ter acesso, por exemplo, a outras pessoas em grupos que a gente participa, grupos de famílias, grupos de amigos. Então ele consegue muito facilmente saber quais são os nossos contatos mais frequentes e qual que é o nosso perfil, a nossa intimidade com tudo isso. E o que acontece? Ele entra, né, um golpe que tem acontecido bastante, ele entra, por exemplo, no WhatsApp, numa rede social, entra em contato com as pessoas e fala que está precisando pagar uma conta, que precisa de dinheiro emprestado, que aconteceu ali um acidente, uma emergência, e ele vai pedir para 10, 20, 30, 50 pessoas, mas dessa quantidade toda, um percentual, que seja 10% das pessoas podem cair e acabam dando dinheiro, né, para o golpista. Agora, deixa eu te contar uma experiência particular, de novo. Olha só. Olha só, gente, a Dai, minha professora de Pilates, ela deve estar até me assistindo. Esses dias eu recebo uma mensagem no meu Instagram dela falando, Fer, tá aí? E eu já tinha conversado com ela naquele dia. Recentemente. Eu tinha conversado com ela naquele dia. Tipo, 6 horas da tarde eu conversei com ela e eu falei que eu ia dar uma dormida, que eu ia descansar, porque era um final de semana. Perfeito. Aí, mais tarde, ela me chamou e falou, Fer, tá aí? E eu respondi, tô, e dei risada, porque eu falei, ainda não fui dormir. Eu te falei que eu tinha ido dormir. De conversar, né? Eu tinha acabado de conversar, eu falei, tô sim. Ela falou, Fer, sabe o que é? Eu queria te pedir um favor. Eu falei, pode falar. Ela falou, eu tenho uma conta para pagar, mas eu não tô conseguindo, não sei o quê. Você não pode fazer esse favor para mim? De pagar e depois eu deposito para você? Daí me deu um clique, Fernando. Mas assim, tá acontecendo, eu tinha certeza que eu estava falando com ela. Aí eu chamei ela no WhatsApp. Oi, Dai, é você que está falando comigo no Instagram? Daí ela falou, não. Falei, pois é. Ela falou, Fernanda, já pediram para o meu irmão, para umas amigas. E uma naquele momento, já tinha mandado para um monte de gente. E uma das amigas depositou.
duas coisas aqui que a gente tira dessa experiência. Você falou assim, eu tinha certeza que era ela, né? Uhum. Em todos os casos, quando a gente conversa com alguém, a gente tem muita certeza, mas uma certeza que a gente não pode ter 100%, né? Mas você fez um procedimento corretíssimo que se todos nós fizéssemos em casos como esse, não teríamos problema, que é entrar em contato com a pessoa. Então, assim, alguém pediu uma senha, um código de segurança, muitos WhatsApp são clonados, porque o próprio criminoso, ele dá um jeito de enviar esse código de segurança pra gente, porque ele quer acessar em um computador, ele quer acessar em um outro aparelho, e ele liga se passando por um prestador de serviços, por um site, por aí vai, e fala assim, olha, nós acabamos de enviar um código para você, você pode ver esse código para mim? E a pessoa muito rapidamente, né, afobada, ansiosa ali na ligação, acaba passando esse código, mas não vê que se trata de um código de WhatsApp. Então, assim, senhas, códigos de segurança e principalmente dinheiro, a gente tem que desconfiar sempre, mesmo que seja um contato de um familiar, de um amigo próximo, que a gente já tenha emprestado, conversado, ali, passado alguma coisa, a gente tem que desconfiar sempre, né? Sempre. Não existe nada 100% quando a gente fala de tecnologia. E se a gente não tem esse contato, se a gente não ligou e confirmou com a pessoa, devo desconfiar e justamente fazer como você fez, que é o melhor procedimento a ser tomado. Tá, mas daí no caso dessa amiga dela que acabou depositando, Sim. porque por pouco, eu não ia fazer. Por pouco. A gente consegue esse dinheiro de volta, Fernando? Veja só, tudo vai depender, Fer, assim, do tempo que a gente leva para tomar providências. Se isso acontece, por exemplo, numa sexta-feira à noite, a gente espera passar sexta, daí sábado, domingo, aí vai segunda-feira ver o que pode ser feito, pode ser tarde demais. Entendi. Porque se a gente deposita, por exemplo, dependendo se a gente faz uma transferência ou se cai na conta do criminoso, por exemplo, o que ele faz? Ele não vai lá e retira o dinheiro na hora. Ele transfere para diversas outras contas para justamente despistar. Assim, aconteceu o problema agora, caí no golpe agora, entrei em contato com um banco, por exemplo, que eu depositei, posso ir na polícia receber auxílio disso também. E daí, entra em contato com o banco e avisa isso, existe uma possibilidade de se bloquear esse dinheiro e depois, com o tempo, reaver ele, né? Seja através de uma investigação, de uma ação judicial, mas é muito importante o tempo que a gente leva para tomar providências. Então, o tempo que, né, quando a gente pensa nisso e tem que ser algo urgente, não se tratam de alguns dias, tampouco algumas horas. A gente tem que parar o que está fazendo e dar uma atenção para isso. Eu não posso esperar, às vezes, até algumas horas, porque daí eu perco dinheiro e não consigo ter mais esse acesso. E como é que eles fazem isso? Como é que eles têm praticado esse tipo de golpe? Veja que, na maioria dos casos, eles utilizam da nossa desatenção e dessa nossa confiança, né, exacerbada na internet. Por exemplo, um golpe que tem sido praticado, né, nesses últimos dias em todo o país, que chama o golpe da festa. Veja só, o criminoso, ele dá uma pesquisada rápida ali sobre a vida da pessoa, e nós falamos tudo sobre nós em uma rede social, né? Sim, Instagram, Facebook. Publicamente as pessoas sabem muito sobre nós. Ele entra em contato conosco e fala o seguinte: olha, nós vamos fazer geralmente às vezes até com profissionais, né, com empresários. Olha, nós vamos fazer uma festa, a recepção de um evento, né, aqui na cidade, e gostaríamos de convidar o senhor para participar desse evento. Nós acabamos de enviar um código para o senhor poderia confirmar esse código para mim? E esse caso, ou seja, tem acontecido no país todo. Parece tão fantasioso até que a gente ouve falar. E esse é um dos métodos. Uma outra coisa que é parecida, um outro método que é parecido, por exemplo, nós anunciamos um produto em um site. Alguns minutos depois, o criminoso já analisou esse anúncio, ele entra em contato e fala: olha, eu sou aqui da empresa em que o senhor anunciou esse produto e por uma verificação de segurança nós enviamos um código. O senhor pode fornecer esse código para mim? Então, o que acontece? A pessoa, ela realmente anunciou, ou às vezes o criminoso entra em contato falando o nome da própria vítima, e a gente vai ver a mensagem lá no celular e está no telefone com o criminoso e não acaba prestando atenção que está escrito lá: este é um código do WhatsApp, este é um código da rede social, e a gente só vê o código e acaba passando. Nisso ele faz a clonagem. Esse é alguns dos métodos, mas sempre utilizando da nossa desatenção e de um pouco de informações que ele tem sobre nós. Entendi. E caso a gente seja uma vítima desse golpe, doutor Fernando, quais são as primeiras providências que a gente tem que fazer? Lembrando que eu não posso, essas providências, elas devem ser tomadas imediatamente. Se eu transferir, por exemplo, para um banco, eu posso entrar em contato com um serviço de atendimento com o banco e informar
que aconteceu isso, que muito provavelmente caiu em um golpe, e verificar as providências que podem ser tomadas ali imediatamente junto ao banco. No mesmo momento, verificar a possibilidade, né, se houver, por exemplo, verificar a possibilidade, não, registrar um boletim de ocorrência, verificar, né, de que modo que a polícia pode auxiliar nesses casos também. E nesse meio tempo, não é uma coisa, depois outra, na verdade a gente tem que fazer quase que tudo ao mesmo tempo, o quanto antes. E entrar em contato com as pessoas mais próximas, se for no WhatsApp, por exemplo, ou redes sociais, entrar em contato e verificar se outras pessoas tenham caído e avisar os amigos mais próximos, aquele que a gente tem mais contato, os familiares, que eventualmente isso tenha acontecido e para tomar cuidado. E consegue resgatar essa conta? Sem dúvida. Do Instagram, por exemplo? Do Instagram, Facebook, WhatsApp. Consegue. Aconteceu isso, né? Todos esses provedores, as redes sociais, os aplicativos, possuem um meio de contato para que a gente informe que isso está acontecendo e para que a conta seja bloqueada ou que a gente consiga reaver essa conta. Então, eu devo entrar em contato também com o aplicativo, com a rede social, no mesmo momento para procurar bloquear esse acesso indevido. Perfeito. Gente, tá vendo quanta informação? E a gente tem que, ficar mais... A gente tem que tomar cuidado com o que a gente compartilha, né? É verdade. Veja só. Adorei, doutor Fernando. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, que todos possamos utilizar cada vez mais a internet do modo mais seguro. Com cuidado. E se acontecer alguma coisa, imediatamente tem que tomar providência. Exatamente. Ficou a dica aqui. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa semana para você. Excelente para nós.